Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui mais um programa Vai Fundo, hoje com uma participação ilustre aqui do Rodrigo Munhoz. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente. Legal. Bom, o Rodrigo ele é o gestor responsável pela parte de equity do Votorantim Asset. Tudo bem, Rodrigo? Bom, fala um pouquinho sobre a casa, sobre você, o trabalho que vocês fazem lá. Lógico. Acho que é para começar, enfim, essa conversa. A Votorantim Asset Management possui duas estruturas, né? Estrutura de fundos líquidos e de produtos estruturados. Então, atualmente são 45 bilhões sob gestão e mais ou menos metade desses fundos são em produtos líquidos. Produtos líquidos, você fala ações, renda fixa? Renda fixa, ações, multimercado. Legal. Perfeito. E você fica mais direcionado para a parte de equity, ou seja, ações, Isso. certo? Eu faço a gestão dos CIAs e fundos de investimento em ações, multimercado, na parte de equities e o Equity Hedge, que é um fundo também multimercado. Legal. E até antes de falar, acho que propriamente dos produtos, até falar um pouquinho sobre a casa, né? O Votorantim também é ligado ao Grupo Votorantim, que é, enfim, um grupo empresarial aqui muito antigo e reconhecido, né? Nacionalmente. Perfeito. Hoje, atualmente, você tem a divisão de controle, né? Sim. Entre o Banco do Brasil e o Votorantim S.A. Então, sim, as duas empresas dividem o controle, 50%. Sim, dois grandes grupos como um todo aí por trás. Legal. Sabe, eu estava gostando um pouco, olhando o trabalho de vocês, tem um produto que eu gosto bastante, que é o Votorantim Equity Hedge. Queria que você falasse aqui um pouquinho para o nosso público, até que é um produto, de certa forma, um pouco diferente, enfim, pessoal cotidiano, né? Fala um pouquinho desse produto, características, você pode dar uma pincelada? Lógico. O produto de Equity Hedge eu acho que é um produto que todo investidor deveria ter na carteira. Ele produz ali uma diversificação boa para o investidor e você é para aquele cliente que ele tem um viés positivo para a bolsa, mas ele não gosta de tanta volatilidade. Então ele quer estar posicionado para capturar um pouco desse movimento positivo do Brasil que vem acontecendo. Mas tem um pouco de medo. Exato, perfeito. Então ele tem uma volatilidade um pouco menor. Legal. Mas só para posicionar, o Equity Hedge, ele na classificação, ele é um fundo multimercado, certo? Sim, pela Ambima ele é um fundo multimercado. Long e short, mas ele tem um viés de não ser neutro, ele tem um viés de ser direcional. Perfeito. Usualmente a gente fica entre 10% e 15% comprado exposição de bolsa. Então, no movimento de alta da bolsa, a gente consegue capturar uma parte desse movimento. E o long e short ele captura um pouco desse alfa, onde a gente coloca as nossas previsões do que deveria performar melhor do que a bolsa e a gente fica um pouco menos posicionado, então sempre com uma posição under, né, que a gente fala, em setores onde a gente não gosta tanto. Legal. E hoje vamos falar um pouquinho, talvez, um cenário, mercado como um todo mais otimista, até falando também, o fundo tem um histórico muito longo também, né, vocês estavam me contando, tem mais de 10 anos, né? Como você pode falar hoje em termos de exposição? Qual que é a sua exposição? Acho que reflete nesse otimismo. Você está, de certa forma, comprado, de certa forma, em Brasil, que nem a gente está vendo nos outros gestores? Sim, sim. O fundo atualmente está com 15% de exposição direcional comprada, o que para o histórico a gente chegou a ficar com 20%. Relativamente alto. É relativamente alto. A gente chegou a ficar com 15% quando a bolsa estava num patamar muito mais próximo ali dos 90 mil. Então o fundo está sim otimista com o Brasil. A gente acredita que se formou um ambiente, um cenário muito positivo, aonde você teria uma volta de crescimento das empresas e uma taxa de juros muito baixa, o que proporciona uma tomada de risco. A gente tem vários fatores que podem ajudando. impulsionar o nosso mercado daqui para em diante. Só uma pergunta, e na parte long, ou seja, as posições compradas de vocês, você pode dar uma pincelada, o que vocês estão olhando, quais são os setores, e até depois levando uma outra pergunta,
como que foi esse processo, como que é a tomada de decisões de vocês, vocês têm um Perfeito. sistema próprio, enfim, pudesse falar um pouquinho dessa temática aí? Sim, lógico. A nossa tomada de decisão, ela é uma tomada por top-down. Então você começa analisando muito o cenário econômico. Desculpa só fazer uma interromper. Top-down, para quem não tem talvez a nomenclatura, é quando a gente faz uma análise mais macro, como exemplo. A gente faz perspectivas como variáveis econômicas, como indicadores PIB, inflação, e depois vai direcionando isso para quais são os investimentos finais, né? Correto. Então, assim, quando você olha para o Brasil hoje, você vê um PIB em recuperação, né? A gente passou por um período muito difícil entre 2014 e 2015. Você começa a ter uma recuperação melhor da economia, um PIB crescente e uma taxa de juros que deveria continuar abaixo por mais tempo, porque você não tem inflação, pressão da inflação. Sim, muito benigno, então, né? É muito bom para as empresas esse cenário, né? Onde você tem capital um pouco mais barato e você deveria começar a colher os frutos de todas essas medidas que têm sido feitas aí ao longo dos últimos 2 anos. Até como exemplo, acho que na minha opinião também posso talvez agregar, estou bastante otimista com empresas que têm alavancagem operacional bastante expressiva, né? A gente viu, acho que o contexto aí, taxa de juros caindo muito forte, né? A gente está falando 3 anos e pouco talvez atrás, quando começou, taxa Selic em 14,25, né? E hoje a gente está em 6,5, né? Hoje falando, né? E provavelmente lá no final do mês já vai cair talvez 25, 50. Acho que o primeiro momento foi muito, acho que para quem tinha alavancagem financeira, né? Estou bastante otimista, mais pela parte de alavancagem operacional. Vocês também têm na cabeça mais ou menos essa ideia, também tem setores que se beneficiam com esse componente, né? Nesse momento de recuperação econômica, as empresas que com características de crescimento e alavancagem operacional, normalmente elas outperformam as demais. Então, acho que é um bom momento para você estar investido com empresas com essas características. Então, ali você tem utilities, né, que são públicas, empresas públicas. Você tem o setor de malls and properties também, que deveria outperformar. Transporte, talvez, nesse contexto transporte também entra com alavancagem. Você fala transporte mais no contexto de concessão, né? As rodovias, é isso? Rodovias, uma Localiza, por exemplo, tem se beneficiado desse movimento. Consumo discricionário, que é aquele consumo que o brasileiro ele parou de comprar muitos bens porque ele deslocava aquele dinheiro, aquela renda que ele tinha, basicamente para bens primários, essenciais, né? Então o cara paga dívida, o cara compra escova de dente, compra pasta, compra sabonete, e ele não não sobra renda para ele comprar, mudar a camisa, comprar um carro novo. Então quando você começa a ter uma melhora econômica, sobra dinheiro para ele comprar, trocar o carro dele, fazer outras... bem duráveis. Exato. Então, esse tipo de empresa teve que enxugar bastante a capacidade produtiva, o número de funcionários, e agora elas estão bem leves e vão conseguir capturar numa melhora econômica. Ela consegue transformar de receita para 3, 4% de lucro. Eu acho que é muito benéfico. Essa alavancagem, legal. Bom, teoricamente, a gente está no contexto, acho que em termos de otimismo, não só a gente, né, mas como todo o mercado está bastante otimista. Mas se a gente fosse fazer, enfim, um cenário, obviamente, muito difícil de falar. Um cenário pessimista, enfim, se tiver outro Joesley Day, qualquer evento talvez externo, queria falar um pouquinho, perguntar como que isso afeta o produto em si que a gente está falando do Equity Hedge. Até isso acho que é um diferencial, na minha visão, enfim, não sei se você também concorda, para o nosso público como um todo, né? Acho que todo mundo está usualmente acostumado a investir em ações, normalmente só na parte long, não tem uma carteira tão diversificada.
E acho que um produto, por exemplo, um multimercado como um de vocês, pode ter esse papel bastante interessante de diversificação e descorrelacionar com os outros ativos. Perfeito. Num cenário negativo, primeiramente, né, a gente tem que enxergar que realmente o cenário mudou. A partir do momento que você enxerga que o cenário mudou, você consegue reduzir o direcional e, se for um cenário muito negativo, ficar vendido. Você pode ficar vendido? Você pode ficar posicionado para um período de crise novamente. Usualmente, nesses últimos 10 anos de fundos, você lembra um histórico, assim, o fundo chegou a ficar negativo? A gente chegou a ficar muito próximo a zero. Então, e o fundo, mesmo com a queda do Ibovespa, o fundo conseguiu performar muito próximo de 100% do CDI, porque o long short conseguia capturar um pouco de alfa, né? Entendi. Só, talvez, fazendo aqui uma aula, que para quem não conhece o long short, você tem, por exemplo, um PL inicial de 100 milhões, vamos supor, você tem um direcional hoje de 15, isso consome caixa, né? Perfeito. O resto é o próprio passivo, no caso ali, o short, ele financia o restante, né? Perfeito. Então o resto fica tudo em LFT. Então se você ficar em posição de zero, basicamente você tem potencialmente um alfa, mais a própria LFT que está em caixa, né? Então é um produto acho bastante interessante nesse ponto, né? Você descreveu perfeitamente como que seria. Dado que todo o seu patrimônio fica numa LFT, se você está com zero disposição direcional, você está rendendo LFT. Sim, legal. Bom, mais alguma coisa, assim, algum ponto adicional que você gostaria de comentar, que a gente não bateu um ponto aqui? Você tem vamos perguntar aqui, tem uma projeção para Ibovespa? Afinal, todo mundo está falando aqui, o que vocês estão achando para Ibovespa? A nossa estimativa do Ibovespa é algo como 12 mil a 15 mil pontos para o final do ano. Então, assim, a gente continua positivo, mas com certeza o upside reduziu. E agora a gente precisa começar a enxergar outras coisas além da Previdência, né? Reforma tributária é um assunto que eu acho que é de extrema importância. Próxima página. Então, a próxima página aí é a reforma tributária e começar a enxergar resultado das empresas. E é engraçado, né? A gente que olha bastante equities, é uma reforma que potencialmente tem um impacto bastante grande, né, sobre as ações, né? Muito já se falou sobre tributar dividendos, seria uma das formas, né, de alteração da reforma da tributária, né? Então, enfim, vamos ver que tem bastante coisa aí para acontecer. Bom, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua atenção e disponibilidade para falar sobre o produto e sobre a casa. Bom, e para vocês, enfim, lembrando que a gente também tem uma série aí de vídeos nos nossos canais, então, por favor, aí se inscreva no nosso canal e acompanhem aqui diariamente as nossas novidades. Bom, até mais, Rodrigo. Muito obrigado. Até mais. Tchau.